Boa noite a todos. Começo por agradecer todos aqueles que vão entrando, todos aqueles que acabarem por participar neste mesmo direto, todos aqueles, independentemente da zona de onde estiverem, mas que tenham entrado com interesse em naturalmente acompanhar as últimas notícias relacionadas com a questão não só da Ucrânia, mas como também com o conjunto de outras também situações, nomeadamente alguns acontecimentos também que vão tendo lugar, por exemplo, em Portugal. Começo por pedir a todos aqueles que forem vendo e que forem assistindo a este direto para que, se puderem, que deixem o vosso gosto, deixem o vosso like para ajudar a promover e a dinamizar também o canal. É extremamente importante para que ele possa continuar o canal a ficar cada vez mais visível, a ter cada vez mais evidência e também para que este direto consiga sair também projetado. Muito bem, em primeiro lugar, gostaria de vos dar conta de um conjunto de factos e de elementos que são notícia, portanto, nomeadamente o curso do Tribunal Penal Internacional que eu estou a organizar e que terá duração de 6 horas, decorrerá nos próximos dias 28, 29 e 30 de maio, eu acho que estou a dizer bem a data, deixem-me só ver os dias, porque agora subitamente, não, bem parecia que havia qualquer coisa de errado. Portanto, será nos dias 29, 30 e 31 de maio, entre as 16 e as 18 horas, que decorrerá o curso do Tribunal Penal Internacional, onde explicarei todos os pormenores relacionados com o Tribunal. Desde logo, o que é que esteve na sua origem, o que é que inspirou a sua criação, como é que ele funciona hoje em dia, o que é que nós podemos ou não contar, o que é que nós podemos contar com, em termos de atuação do Tribunal, a relação com os Estados-parte, a relação com as autoridades de um conjunto de outros Estados. Ou seja, vou explorar todas estas questões para que, incluindo áreas relacionadas com o contencioso no Tribunal, para que as pessoas fiquem a saber definitivamente o que é o Tribunal Penal Internacional. Depois, quero também dar-vos conta que será transmitido amanhã no canal Russia Today, no RT, que se encontra banido ou proibido, censurado pela União Europeia desde o ano passado, pelo menos desde fevereiro, março do ano passado, que se encontra banido. Será transmitido amanhã, ao longo do dia, várias vezes a mesma edição do programa Crosstalk. Alguns de vocês certamente já terão visto, portanto, é um programa de reflexão, de debate também, para todos os efeitos. Muitos de vocês acredito que já devam conhecer esse mesmo canal de alguma outra circunstância, nomeadamente pelo facto de termos também o conjunto de personalidades que são normalmente convidadas para participar nesse mesmo programa e eu tive a honra de participar no dia de hoje. O programa foi gravado hoje, vai ser transmitido amanhã, e nós estivemos basicamente a discutir ou a debater a questão da contraofensiva da Ucrânia. Portanto, como o programa vai ter o mesmo programa vai ser transmitido várias vezes ao longo do dia, portanto, eu julgo que o primeiro deles começa às 4 da manhã, em Portugal, naturalmente, que não vos vou aconselhar a estarem presentes e a acompanharem essa hora, mas depois julgo que às 7 e pouco também, às 11, 11 e qualquer coisa, às 3 da tarde, ou seja, vai passando várias vezes ao longo do dia. Lá está, o privilégio de ter sido convidado para participar no RT e, portanto, amanhã contarão com a minha intervenção, com as minhas intervenções, juntamente, naturalmente, com o Peter Lavelle, como diz a senhora Natécia Pedroso, porque com certeza que o Peter Lavelle continua a ser o pivô, pelo menos o apresentador e o moderador do programa, e conta com outros dois convidados, incluindo com o Andrei Martianov. Portanto, também, naturalmente, como devem calcular, ainda há cerca de 15 dias esteve aqui no canal, foi convidado no meu canal, e hoje estive com o Andrei Martianov e também com um outro convidado que hoje no meu agora, sinceramente, já me esqueci, mas era de São Petersburgo, e vão poder ver amanhã
as pessoas que me disserem que não conseguem aceder ao Russia Today ou ao Sputnik ou a canais e a meios de comunicação russos, há naturalmente várias formas de poderem aceder para ver o RT. Bom, desde logo, o Sr. Luís Pacheco já está a dar aqui a dica sobre dois meios onde poderão aceder para ver o RT em direto. Mas, para todos aqueles que também gostam de ver o Russia Today, aceder ao site, aceder também ao Sputnik, e que, para todos os efeitos, não consigam aceder, o que eu gostaria, naturalmente, de vos sugerir é que instalem a VPN. Ou seja, a VPN, há sempre formas de vocês poderem instalá-las. Por exemplo, uma que eu recomendo sempre a toda a gente é que há uma VPN chamada ZenMat, que tem uma extensão que podem colocar no Chrome e depois é só escolherem. Tem alguns países para poderem ser utilizados como para todos os efeitos, meios para poderem aceder através desse mesmo VPN e, portanto, podem sempre utilizá-los, e é um VPN que funciona a título gratuito e que vos permite entrar em qualquer um destes sites que se encontram atualmente banidos. Senhora Catarina Roll, como ainda não foi transmitido o programa, só amanhã é que poderei partilhar naturalmente esse link. Com certeza que sim, que disponibilizarei o link, mas quem quiser acompanhar a transmissão do Russia Today, portanto, encontra vários meios. Naturalmente que a nossa conversa foi em inglês, e isto apenas para vos dar conta de que foi uma tremenda honra e um tremendo prazer poder participar no Crosstalk, e estivemos a refletir sobre questões que acabam por estar demasiado atuais, pelo menos face aos acontecimentos dos dias de hoje. Entretanto, o Sr. Carlos Sousa de Saint-Tropez pergunta-me se a suposta notícia que a África do Sul tenha vendido armas à Rússia, visto que faz parte dos BRICS, será verdade. É algo que eu ainda não consegui recortar. Eu já cedi... aqui o Sr. Emílio deixa aqui uma dica muito boa também relativamente ao VPN. O browser Opera tem VPN integrada, por exemplo, ou seja, podem sempre explorar esse tipo de browser para conseguir aceder ao canal Russia Today. Mas, voltando outra vez ao Sr. Carlos Sousa de Saint-Tropez, bom, a verdade é que ainda me encontro a tentar confirmar e recortar esse tipo de informação. Parece que sim, parece que de facto os sul-africanos terão fornecido algum tipo de armamento, e não é por acaso que há um conjunto de pessoas que na África do Sul são favoráveis a que a África do Sul saia do Tribunal Penal Internacional. Aliás, ainda há umas semanas tivemos até, salvo erro, não foi o presidente da África do Sul, mas foi algum membro do governo, já não me lembro quem, que terá tido uma intervenção a dizer que nunca na vida se atreveriam a deter Putin, ou sequer a senhora Maria Lvova-Belova, porque, para todos os efeitos, é um chefe de Estado, é um chefe de um país amigo, e nada justifica a detenção de Vladimir Putin. Vai ser interessante perceber o que é que vai acontecer em agosto, porque depois os tribunais já vieram dizer que as autoridades sul-africanas não terão outra hipótese a não ser deter Putin. Portanto, um abraço para Cabo Verde, para o Sr. Augusto Amado e para todos os cabo-verdianos que aqui vão entrando. Houve ainda um outro pedido aqui, o Sr. Nelson Neto, que diz: pode dar-nos a sua impressão sobre os Estados Unidos ficarem de pé atrás em relação à entrega de armamento, como o Storm Shadow pelos britânicos? Pois é, esta é uma das notícias do dia, e aliás até falámos disto no Crosstalk de hoje, é a questão relacionada com os Storm Shadow, portanto, os mísseis Storm Shadow. Desde logo, não se trata, por um lado, de tecnologia altamente sofisticada. Aliás, os Storm Shadows estão a ser experimentados neste momento por parte dos ucranianos em parceria com a NATO para poderem utilizar meios e armamento disponível da era soviética, adaptando-os para poder utilizar os mísseis Storm Shadow. Qual é o problema disto? O problema é que, ainda hoje também, aliás, há pouco vi uma notícia que dava conta de que
tinha sido fornecido à NATO. Aliás, eu digo já quem é que foi que terá dito isso. A NATO alegou ter fornecido mais de 600 tipos de armamento à Ucrânia para que a Ucrânia possa conduzir esta contra-ofensiva. Ou seja, isto é uma quantidade verdadeiramente absurda. Deixem-me ver onde é que isso diz exatamente. Foi o porta-voz do AFRICOM, portanto, Martin O'Donnell, que disse que a Ucrânia recebeu cerca de 600 tipos de armas para conduzir esta contraofensiva. Ou seja, estamos a falar de uma barbaridade de quantidade de armamento e, por outro lado, o tipo de armamento tem sido fornecido à Ucrânia, incluindo estes mísseis Storm Shadow. É curioso, porque, e eu compreendo os receios dos Estados Unidos, porque são genuínos, é que o próprio Martin O'Donnell disse que, neste momento, a Ucrânia tem em sua posse mais tipos de armas do que qualquer outro exército em todo o mundo. Porque a Ucrânia consegue congregar um conjunto de elementos e de armamento que ainda é proveniente da era soviética, consegue adicionar a isso mesmo um conjunto de armas, centenas de tipos de armas, também que foram fornecidos pela NATO e por um conjunto de outros países, e neste momento, disse o Martin O'Donnell, que a Ucrânia tem neste momento em sua posse mais tipos de armamento do que qualquer outro exército no mundo tem. Ou seja, isto por si só já é bastante significativo, já é muito expressivo sobre, aquilo que a Ucrânia neste momento tem em sua posse e aquele tem sido um investimento feito pelos países ocidentais. Ou seja, é natural que exista o receio de que, para já, que, por um lado, que esse tipo de armamento possa levar a uma escalada do conflito. Ponto número 1. E não é para menos, porque estes mísseis Storm Shadow, o local onde estão a ser posicionados e já começaram a ser utilizados pelos ucranianos, permitem que, se não tiverem qualquer tipo de oposição do lado russo, possam atingir qualquer ponto da península da Crimeia. Ou seja, poderão atacar qualquer ponto, incluindo a ponte Kerch, e pode ser um tipo de armamento que, para todos os efeitos, possa ser utilizado numa fase inicial com uma eficácia parcial contra interesses militares e civis da Rússia na Crimeia. Isto apenas para vos dar sempre uma perspectiva daquilo que efetivamente está a acontecer. Depois, por outro lado, existe o fundado receio de que este tipo de tecnologia ocidental acabe por cair, por um lado, nas mãos dos russos. Por outro lado, se não cair nas mãos dos russos, que caia nas mãos erradas do lado ucraniano e que possa depois ser transferido para outro tipo de meios ou para outro tipo de frentes, já em nada relacionadas com esta questão do conflito neste momento que a Ucrânia está a travar com a Rússia. Portanto, isto é apenas para vos dar conta de que, de facto, existe essa resistência e que este equipamento é um teste, basicamente. O Ocidente está a tentar todo o tipo de armamento e todo o tipo de soluções para tentar perceber qual é que será o tipo de armamento que poderá ser mais eficaz para ajudar a dissuadir os russos. Depois, finalmente, relativamente à famosa contraofensiva. Em primeiro lugar, o que é que eu gostava de vos dizer? Há imensas notícias. Um forte abraço, Sr. Raimundo Salvador, também, para si e para Angola. Há inúmeras notícias que, para todos os efeitos, os ucranianos já iniciaram a contraofensiva. Eu ainda hoje lancei essa questão no Crosstalk. Nós sabemos que existe a intenção e que existe o objetivo de conduzir uma contraofensiva, mas tanto os ucranianos como os ocidentais sabem que, neste preciso momento, a Ucrânia não tem capacidade para conduzir essa contraofensiva de forma bem-sucedida. Não é por acaso que o presidente Volodymyr Zelensky veio dizer, em entrevista à BBC, no dia de hoje, publicada, conhecida no dia de hoje, que
é mais prudente esperar pelo lançamento da contraofensiva, porque o mais provável é causar um nível de morte e de devastação tremendo do lado ucraniano. Portanto, isso implicaria um sacrifício muito grande, pelo que poderá ser de adiar. Por outro lado, isto, nós temos de saber, e eu lancei essa questão no próprio debate, nós temos de saber o que é que se entende como contraofensiva. Porque quando se fala em contraofensiva, nós imaginamos um conjunto de incursões e uma campanha em larga escala a cobrirem uma boa parte da linha da frente ou da linha de contacto e depois, para todos os efeitos, à espera de poder perceber se consegue ou não recuperar posições que os russos não mais conseguiram recuperar. Esta é a ideia que nós temos, mas a ideia de contraofensiva, com base no que nós temos visto até agora, e que, a meu ver, essa contraofensiva já começou, porque o esboço de contraofensiva é, a meu ver, uma tentativa de contraofensiva, portanto, não deixa de ser uma contraofensiva, pode ser ou bem ou mal sucedida, isso é diferente. Mas não podemos considerar, e o Ocidente está a colocar as coisas nestes termos, ou seja, de não avançar ainda, que está em curso uma contraofensiva, o Ocidente só vai assumir que há uma contraofensiva se começar a haver a possibilidade de apresentar resultados visíveis. E, caso contrário, o Ocidente não se quererá comprometer com um conjunto de objetivos e com uma incursão que politicamente pode custar ainda mais aos eleitores de cada um dos governantes que estão a apoiar de uma forma absolutamente incondicional a Ucrânia. Portanto, isto é para vocês conseguirem perceber que essa contraofensiva, e qual é a definição de contraofensiva, é que neste momento nós temos uma contraofensiva a ser conduzida, mas em Artyomovsk, Bakhmut. Os ucranianos estão, de facto, a posicionar e a concentrar um conjunto de militares numa dimensão tal que o objetivo vai ser, naturalmente, conduzir ações ofensivas em Artyomovsk, Bakhmut. Mas isto está muito distante daquela ideia de contraofensiva em larga escala que vise vários pontos da linha de contacto. O que não invalida que de hoje para amanhã isso não possa ser feito. Nós não sabemos. Neste momento, a ideia de contraofensiva está a versar apenas e está a colocar pressão sobre Artyomovsk-Bakhmut. O que é que eu vos vou alertar? Com o início desta contraofensiva, é expectável que agora surja a desinformação, que surjam os relatos manifestamente exagerados, todo o tipo de alegações por qualquer uma das partes. Eu peço-vos que tenham cuidado, sobretudo com os canais de Telegram. Um abraço para o Brasil, Sr. Mirch Cohen. Um abraço para si, um abraço também para todo o público e audiência brasileiros que assistem a esta nossa transmissão. Mas, neste momento, eu acredito que isto já é contraofensiva. Não é por acaso que os ucranianos começaram a tentar atacar, em vez de se limitarem a defender as suas posições face ao posicionamento do grupo de Wagner, mas há muita desinformação. Se nós até há poucos dias, e voltaram a insistir na questão de que os ucranianos conseguiram derrubar mísseis Kinjal, apesar de até os Estados Unidos já vieram admitir e assumir não é possível, para todos os efeitos, que possa haver, que a nossa tecnologia consiga travar os mísseis Kinjal. Não é possível. Portanto, e apesar disto tudo, ainda hoje surgiram fotografias do Vitaly Klitschko, do presidente da Câmara de Kiev, supostamente a exibir um míssil Kinjal. Não foi derrubado. Isto tem sido desmentido sucessivamente. E quer dizer, se ainda antes da contraofensiva, este tipo de anúncios já são feitos, e a informação... boa noite, Maria, para si também, seja bem-vinda. E se para todos os efeitos a desinformação e a guerra de propaganda e de notícias falsas já era bastante intensa, com o início da contraofensiva, isso a situação vai piorar. Ou seja, ignorem, volto a insistir, ignorem todo o tipo de notícias provenientes de canais de Telegram, todos eles cheios de informação altamente privilegiada e que dão conta que os russos estão a perder território, que os ucranianos estão a conduzir uma campanha apocalíptica contra os ucranianos. Neste momento, essa não é a informação do terreno. Há, sim, notícia
de que os ucranianos teriam recuperado algum terreno, portanto, algumas centenas de metros, mas não há notícia de que. A notícia que depois existe é que o grupo Wagner foi sempre reagindo para tentar impedir que isso pudesse ser uma conquista que se pudesse consolidar no longo prazo. Ou seja, eles estão a atacar, sobretudo, os ucranianos estão a tentar atacar, sobretudo, posições onde se encontram posicionados os militares da Rússia e não onde está o grupo Wagner. É diferente. Os militares da Rússia têm assumido uma vocação eminentemente defensiva e de complemento no sentido de apoiar as ações no terreno que são desencadeadas pelo grupo Wagner. E como as Forças Armadas da Rússia, presentes no terreno, não estão a conduzir por elas próprias campanhas isoladas e estão, sobretudo, a defender, os ucranianos estão a tentar aproveitar-se disso mesmo para tentar criar pressão sobre o grupo Wagner, que é a entidade basicamente responsável pela condução das ações ofensivas. Agora, o tipo de informação, eu posso-vos dizer que ainda há pouco, o Ministério da Defesa da Rússia veio emitir um comunicado em que rejeitou em toda a linha as tais notícias que têm proliferado nos canais de Telegram, no sentido de dizerem que o exército ucraniano está a avançar significativamente na frente. Existem ataques, as hostilidades começaram a ser travadas por iniciativa também dos ucranianos no terreno, ou seja, os ucranianos começaram a assumir uma vocação ofensiva em alguns pontos, sobretudo no lado ocidental, que é aquele que ainda lhes resta, e também a sul, no sentido de pressionar e de conseguir expulsar daquele território a presença militar russa ou pró-russa. Quando eu digo pró-Rússia, digo, sobretudo, o grupo Wagner. Mas, daí a haver um avanço propriamente dito, eu peço-vos que tenham cuidado. E até mesmo, não é que entrem em pânico, mas não é uma questão de entrar ou não entrar em pânico, mas é uma questão de não se focarem nesse tipo de relatos, porque a partir de agora, de um lado e do outro, vai ser expectável nós termos desinformação de forma massiva. E aquilo que foi lançado um briefing esta noite, já por causa do tipo de notícias que têm sido difundidas ao longo do dia por parte de todo o tipo de analistas e comentadores de guerra, enviados especiais, por assim dizer. E então, aquilo que o Ministério da Defesa russo disse foi que os combates não estão ativos na direção de Kupiansk. Portanto, basicamente, o grupo Wagner conseguiu, de certa forma, neutralizar as ações de três grupos pertencentes à Ucrânia. Na direção de Krasnolimansky, o centro também conseguiu repelir 2 ataques inimigos nas áreas de Kremenaya e de Chervanaya Dibrova. Depois, na direção de Donetsk, temos também notícia de 3 tentativas das Forças Armadas da Ucrânia de realizar reconhecimento e todas elas acabaram por ser frustradas, sendo que houve 8 ataques que foram ensaiados pelos ucranianos contra os militares russos e que foram repelidos. Ou seja, nós poderemos até ter aqui alguns recuos, mas, para todos os efeitos, aquilo que o Ministério da Defesa russo está a dizer é que essa pressão, esses ataques contra as posições russas acabaram por ser repelidos. Depois, as subdivisões de Yuzhnaya estão ativas no bloqueio de Avdiivka e na captura de Mariinka e atualmente está em curso uma batalha entre ucranianos e russos com o objetivo de conseguir terminar ou cessar um ataque que foi iniciado por uma unidade das Forças Armadas da Ucrânia que pretendia arrumar a Maloy-Linovka, sendo que os ucranianos continuam a prosseguir aquela estratégia que ao longo do tempo têm prosseguido. Ou seja, para todos os efeitos, é aquela de que não se importam de perder toda a gente, desde que, mesmo que sobre um soldado, que esse soldado consiga derrotar a posição russa. Ou seja, estão a prosseguir uma política de sacrifício total e de combate até o último ucraniano, continuam com esta perspectiva.
Depois, quanto a Zaporozhye e Kherson, o Ministério da Defesa russo, apesar de reconhecer as movimentações no terreno, e nós podemos ver, existem aqui alguns mapas, deixem-me ver se eu vos consigo dizer, se eu vos consigo... Eu gostava de vos mostrar, mas eu já sei que através do Google Meet é extremamente difícil de conseguir mostrar algum tipo de mapa dinâmico para vocês conseguirem perceber o que é que está a acontecer ou não. Bom, isto basicamente é a situação neste momento entre a Ucrânia e a Rússia. Não há, o Sr. Filipe Vietes, não há qualquer evidência do suposto míssil Kinjal que os ucranianos insistem que derrubaram. Até os Estados Unidos já desmentiram isso mesmo. Agora, vamos passar então para aquela que é isto quanto à questão da contraofensiva. Neste momento o que nós temos é isto. É um conjunto de ensaios na esperança de ter uma vitória expressiva para, a partir daí, poder chamar isto de contraofensiva. Portanto, isto é uma questão de retórica. É preciso nós estarmos muito atentos a este tipo de ensaios. Mas vamos agora para o caso do dia, aquele caso que realmente acaba por marcar, a meu ver, a realidade, a situação política em Portugal, pelo menos desde ontem, e que é uma situação extremamente crítica, mas eu desde já peço a todos aqueles que forem entrando e que tiverem a oportunidade disso mesmo, vão deixando o vosso gosto neste direto, vão ajudando a promover este mesmo canal e esse direto, colocando o vosso gosto, não custa rigorosamente nada e ajuda ainda mais a dinamizar os esforços que são aqui conduzidos. Relativamente ao caso, ora bem, qual foi a notícia? Basicamente, o reitor da Universidade de Coimbra acabou por despedir um professor russo, doutorado, portanto, que dava aulas na Universidade de Coimbra já há bastantes anos, seu nome Vladimir Plyasov, e que liderava o Centro de Estudos Russos da Universidade de Coimbra. Há aqui aspectos, desde logo, curiosos. É que, por um lado, o reitor deu declarações à Rádio Renascença a dizer que esta contratação passou-lhe completamente ao lado. Ou seja, diz o reitor, eu passo a citar, a contratação, ou melhor, a existência de um contrato com a Universidade de Coimbra não foi feita com o meu conhecimento. Assim que tomei conta do que se estava a passar, dei indicações para a rescisão de contrato e, portanto, o contrato, a esta hora, deve já estar rescindido. Ou seja, mas depois, por outro lado, este mesmo reitor acaba por assumir, numa outra entrevista, que, para todos os efeitos, tinha conhecimento de que este professor Vladimir Plyasov, que de facto se encontrava a exercer funções. Ou seja, era muito importante nós começarmos por perceber, para já, o que é bizarro. Como é que o reitor tem alguém que lidera um centro de estudos russos na universidade que ele próprio dirige, e tem um instituto que ele nem sequer sabe, pelos vistos, ele não pode saber que este instituto está a desempenhar, está ativo e está operacional, se ele diz que não sabe quem é que este senhor continua lá a exercer. Porque se este senhor é o líder, é o dirigente máximo do Centro de Estudos Russos, como é que ele pode ter conhecimento de que o centro continua a trabalhar, mas depois nem sequer sabe quem é o presidente? Isto não faz sentido. E se fizesse sentido, só mostrava que o reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, na verdade era um incompetente em matéria de gestão e de administração e no desempenho das suas funções. Porque é o reitor, este tipo de contratações para todo este tipo de organismos, passa sempre por órgãos da Universidade de Coimbra, em que o reitor tem sempre posição, ainda que muitos destes concursos sejam lançados quase assinados de cruz pelo reitor, porque ele não os acompanha todos, mas a verdade é que quem homologa estes resultados é também o reitor. Portanto, como é que o reitor pode homologar resultados e dizer que não sabe que a pessoa lá continua e que a pessoa está contratada? Como é que o reitor da Universidade de Coimbra tem um centro de estudos russos a funcionar e nem sequer faz a mínima ideia de quem é que o está a liderar? Porque se fizesse ideia de quem o estava a liderar, saberia que este senhor, por algum motivo, estaria ali. Portanto, não, escusava de dizer que este senhor estava a desempenhar funções com base num contrato que foi feito sem o seu conhecimento. Ou seja,
Isto, à boa maneira portuguesa, aqueles que são verdadeiramente responsáveis, quando alguma coisa causa algum alarido e corre mal, os ratos são sempre os primeiros a abandonar os navios. Portanto, e são sempre os primeiros a virar as costas. E aquilo que eu vejo é que, como é que o reitor pode ter um instituto desta natureza, um centro desta natureza a funcionar na sua faculdade, a continuar operacional já há anos, e depois de repente, não, eu nem sequer sabia que ele tinha sido contratado, então, mas como é que este senhor estaria ali? Era muito importante. E depois vem dizer que o que posso dizer é que o senhor já não tem nenhuma ligação à Universidade de Coimbra. Ora bem, para todos os efeitos, o reitor, quando questionado pela comunicação social sobre quais foram os factos que levaram a este despedimento, o reitor não os apresenta. E porquê que não os apresenta? Porque o professor Vladimir Poliassov foi afastado de poder estar à frente deste centro com base em algo que isto nem é pidesco. Isto é simplesmente quase orwelliano. 2 indivíduos ucranianos publicaram um artigo de opinião absolutamente abjeto no Observador. O Observador, como é mais um meio de comunicação social ávido por publicar tudo aquilo que implique mostrar ao exterior, nós estamos com a Ucrânia, nós estamos a dar voz aos ucranianos, nós estamos sempre aqui presentes, vejam bem, nós somos vossos amigos, nós damos voz aos ucranianos. E cegamente, nem sequer quer saber se aquilo que está a ser colocado num artigo de opinião se corresponde à verdade ou não, e quem são aquelas pessoas que estão a assinar aqueles artigos. O que interessa neste momento é, vamos falar mal dos russos, e tudo o que servir para causar polémica, vamos a isso. E então, a direção do Observador validou e homologou um artigo como se fosse cientificamente comprovado, assinado por aqueles dois senhores, incluindo um deles é a senhora Olga Filipova, uma senhora que estudou na Universidade de Coimbra. E depois nós tivemos, segundo parece, eu ainda não vi o programa, porque eu não vejo estes programas e não vejo sequer a televisão portuguesa em geral, mas vi através da comunicação social que um dos comentadores do Jornal da Noite, da SIC, sobre estas questões entre a Rússia e a Ucrânia, terá também feito o seu papel de bufo e tentou fazer de delator, ou seja, aquele regime que ele próprio durante tantos anos criticou, como o PIDE, o Estado Novo e o ambiente de bufaria e de delação em que cada um denunciava ao próximo. Parece que, pelos vistos, este indivíduo até salivou para poder estar em direto, em horário nobre, evidenciar que o Centro de Estudos Russos da Universidade de Coimbra, que também acaba por receber o financiamento do chamado Ruskimir, que é um instituto de mundo russo, portanto, basicamente, que é o que apoia a difusão da cultura russa. As pessoas dizem que isto é a difusão de propaganda russa. Eu peço essa desculpa, mas nós temos de ser sérios e rigorosos. Isto é um instituto, um organismo do Estado russo, sim, do Estado russo, mas que visa difundir e promover a cultura russa um pouco por todos os sítios onde se encontra. As pessoas presumem que isto por si só é suficiente para disseminar propaganda russa. Eu peço imensa desculpa, mas estas pessoas estão doentes. As pessoas padecem de um mal e devem ser tratadas, porque de facto são pessoas que são extremamente doentes, são doentes mentais, com todo o respeito para aqueles que genuinamente o são, mas isto são pessoas que olham, em tudo veem conspirações, têm a mania da perseguição e que depois decidem ir para os meios de comunicação social tentar expor os outros para obrigar a que haja a chamada política de cancelamento. E, surpresa, o reitor da Universidade de Coimbra mordeu o isco. O mesmo reitor da Universidade de Coimbra, que ainda aqui há pouco tempo baniu e proibiu a carne de vaca nos refeitórios. Atenção, para aqueles que não sabem, eu não consumo nenhum tipo de carne já desde 2013. Há 10 anos que eu não consumo qualquer tipo de carne. Ou seja, portanto, eu acho que tenho legitimidade para estar a falar disto. Não sou propriamente um carnívoro ou um omnívoro que poderia estar aqui a aproveitar agora o facto para alfinetar o reitor pela decisão que tomou. Ou seja, eu sou o primeiro a afirmar que eu próprio não consumo carne, mas a verdade é que os argumentos utilizados e invocados pelo reitor para proibir o fornecimento de alimentações, de alimentação e de refeições à base de carne de vaca, para banir isso,
tem em si uma certa componente ideológica associada a estas novas tendências ambientais, mesmo até de proteção dos animais e por aí fora. Portanto, o próprio reitor é o primeiro a tomar decisões ideológicas e depois acaba por tomar uma decisão e por desencadear um processo absolutamente kafkiano por causa de um conjunto de factos que foram narrados por dois cidadãos ucranianos e que nem sequer houve a tentativa de conduzir um processo sério e tentar perceber se aquilo tudo fazia sentido. Eu vou mais longe. Nós estamos a falar da Universidade de Coimbra, que ainda há 12 anos atribuiu o grau honoris causa, doutor honoris causa, a Lula da Silva. E eu digo aqui e recordo porque eu estive presente nessa cerimónia. Eu estive presente na altura e tive a oportunidade até de contactar e de conviver com o atual presidente Lula da Silva e com a ex-presidente Dilma Rousseff, também lá estava presente. Aliás, não só estavam eles presentes, como a esposa falecida de Lula da Silva também lá estava. Portanto, convivemos ali um pouco e trocámos algumas impressões. Claro, Lula da Silva já na altura a tentar ser completamente absorvido pela multidão, mas eu tinha um passe de imprensa e que me permitiu depois ter outro tipo de acesso e ter este tipo de conversas. Portanto, mas eu testemunhei a cerimónia. Ou seja, como é que é possível nós termos uma instituição como a Universidade de Coimbra, que para todos os efeitos, para já é mais antiga, é a mais antiga faculdade que nós temos em Portugal. 1200 e lá vai a minha história do direito. Onde é que isso já lá vai? Já lá vai mais de 20 anos a história do direito, mas eu julgo que é 1278 ou 72, mais coisa, menos coisa. E depois, a atribuição do grau honoris causa a Lula da Silva, naturalmente que tem uma componente ideológica. Ou seja, a Universidade de Coimbra, aqui, não teve qualquer tipo de problema em assumir uma bandeira ideológica, em associar-se a uma campanha ideológica e em atribuir o grau a um chefe de Estado. E, por acaso, está aqui em causa Lula da Silva, mas poderia não ser Lula da Silva, poderia ser qualquer outro chefe de Estado e que tivesse em si a atribuição deste grau justificada por algum tipo de motivação ou de sensibilidade ideológica. Portanto, a partir do momento em que nós falamos deste tipo de coisas, Sr. Henrique Maio, eu não estou a questionar a idoneidade do Presidente Lula da Silva. Eu não estou a questionar sequer a senhora... eu não estou aqui a questionar o caráter, não estou aqui a escrutinar o trabalho e os mandatos de Lula da Silva. O que eu estou aqui a dizer é que a atribuição do grau honoris causa a Lula da Silva há 12 anos pela Universidade de Coimbra foi e teve em si uma base exclusivamente ideológica. Apenas isso. Portanto, aquilo que eu vos digo é que toda a história não é milenar, mas é com muitos séculos da Universidade de Coimbra, que está relacionada à Universidade de Coimbra, a meu ver, fica claramente comprometida quando nós temos um reitor que, com base num artigo de opinião de dois ucranianos absolutamente ignorantes, assume tudo aquilo como válido e como certo e factualmente inquestionável e decide avançar para uma perseguição com base num delito de opinião. Ou seja, vamos lá ver uma coisa. O Centro de Estudos Russos, o que é que apontam ao senhor? Estes ucranianos, o que apontam, 1290 do Senhor Nelson, até exatamente, sabe que era ainda no século XIII, finais do século XIII, mas é isso mesmo. O professor Vladimir Plyasov é acusado de... Eles colocam uma fotografia de um cartaz gigante que foi afixado na Universidade de Coimbra e junto ao Centro de Estudos Russos, e em que constam as fotografias de 62 autores. Mas os autores deste artigo de opinião do Observador escolhem dois deles, que são contemporâneos e que tiveram até uma posição ativa na estratégia militar russa, não só neste momento na Operação Militar Especial, como também no passado, para dizerem que o professor, além de Pushkin, Dostoiévski, bem, todo o tipo de autores que vocês possam imaginar, são 62 que ali estão, e eles decidem escolher aqueles dois
para dizer que o professor está a promover e a disseminar a campanha belicista e genocida de Moscou. E que é um elemento pró-Moscovo, que é um elemento que esteve presente numa conferência com a presença de Vladimir Putin, o que me parece normal, porque é o líder do Centro de Estudos Russos. Portanto, está em eventos no seu país, faz todo sentido que esteja. Se ele é o digno representante no qual as autoridades russas depositam confiança para o reconhecer como o líder do Centro de Estudos Russos, é natural que, uma vez no seu país e na sua terra natal, que ele possa estar presente em eventos onde estejam membros do governo, até porque ele próprio está dependente diretamente da área da cultura, e até mesmo com a presença do presidente, que é quem dirige a estratégia do governo. E isto, por si só, é justificado como sendo uma forma de provar, indubitavelmente, que o professor Vladimir Plyasov é pró-Putin e dissemina estratégias a agenda do Kremlin. Então, mas e os outros 60 autores que ele aconselhou toda a gente a ler? Ou seja, o professor escolhe personalidades, umas mais clássicas, as outras mais antigas, umas mais ligadas a uns dramaturgos, outros ligados a outro tipo de escrita. E depois temos lá dois autores, um deles até foi alvo de um atentado terrorista há cerca de uma semana, se bem se lembra que eu já falei disso aqui, e então de repente o que é que se diz? Nem pensar. Portanto, este indivíduo está a disseminar, está a sugerir aos seus alunos que leiam obras de genocidas e de responsáveis pela campanha russa no terreno para desencadear um genocídio contra os ucranianos. Isto consta naquele artigo de opinião. Ouçam, isto é simplesmente absurdo. Eu continuo incrédulo como é que é possível fazer-se uma secção disto e depois secciona-se trechos de entrevistas que eles deram, nada a ver com o livro. Ou seja, as pessoas querem misturar a obra com a vida pessoal do autor, ainda por cima mal, para conseguir promover e incentivar uma política de cancelamento. Claro que estes dois senhores, sobretudo, estes dois indivíduos, sobretudo a Olga Filipova, veio logo dar uma entrevista a seguir, porque esta gente quer palco, esta gente quer continuar a fazer pressão. E o problema é que os nossos meios de comunicação social continuam a fazer acreditar e fazer com que estas pessoas sintam que são verdadeiramente os donos e os reis de Portugal. Porque basta gritarem, basta apitarem, fazerem soar o apito e apontarem o dedo a alguém, e logo aparece esta matilha de meios de comunicação social a dar voz e a fazer ainda mais pressão para que as pessoas cancelem outros com base em delitos de opinião. Portanto, e quando toda a gente anda para onde celebra-se os 50 anos do 25 de Abril, desculpem, isto é tudo uma fantochada. Os 50 anos do 25 de Abril são uma fantochada, tal como ainda há poucos dias. Celebrámos os 49 anos do 25 de Abril, liberdade de expressão. Estão a ver porque é que eu nem sequer ouço os discursos que são feitos no Parlamento, por câmaras municipais, etc. É por causa disto. Porque são palavras completamente vazias. São sempre os mesmos chavões. E depois temos isto a acontecer. E o Presidente da República, calado. É sempre tão expedito a falar tanta coisa relacionada sobre todo o tipo de temas, mas sobre isto, calado. A comunicação social, de certa forma, como que a reconhecer que, bom, se calhar o tipo até se pôs a jeito, se calhar o professor Vladimir Plyasov até se pôs a jeito. E aquilo que nós vemos, verdadeiramente, depois... Depois é outro ponto também nesse mesmo artigo de opinião. Eles dizem que a fita de São Jorge, que é um símbolo que se usa na lapela, é uma fita como se fosse a dar um nó. Estou a imaginar até aquele laço que existe da luta contra a SIDA. Pronto, imaginem um laço muito parecido, mas com riscas azuis e cor de laranja, portanto, que é chamada a fita de São Jorge. Esta fita de São Jorge é um símbolo da cultura, da história do Estado russo há 78 anos. Há pelo menos mais de 70 anos que é um símbolo de resistência e de vitória contra a ameaça nazi na Grande Guerra Patriótica na Segunda Guerra Mundial. O que é que estes tipos acusam? Estas pessoas que eu vou abster-me de lhes colocar nomes, porque senão vou ceder-me, porque isto não é só desonesto, isto é mesmo perverso, isto é mesmo o objetivo de querer crucificar alguém apenas por acreditar numa opinião diferente da sua e ter uma convicção diferente. E por isso é que me custa tanto estar a falar disto e eu estou a conter-me para não chamar
a estas pessoas aquilo que elas efetivamente precisam que lhes seja chamado. Lhes seja chamado. Então, eles dizem que a fita de São Jorge, desde o início, desde 2014, ganhou um valor ainda mais especial desde a campanha de ocupação russa da Crimeia e tudo mais. Não sei onde é que eles se inspiraram nisto. E dizem que desde o dia 24 de fevereiro de 2022, desde o início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia, que assumiu um símbolo do genocídio russo e da política agressora e destruidora do Kremlin para o mundo. Ou seja, a fita de São Jorge, que sempre foi um símbolo de libertação da ameaça nazi e também da vitória na Segunda Guerra Mundial, agora está a ser completamente deturpada e a ser interpretada desta maneira. E o que é que acusam estes dois indivíduos ucranianos? Estes dois indivíduos ucranianos acusam o professor Vladimir Plyasov de distribuir várias fitas de São Jorge pelos seus alunos. Ora bem, o Centro de Estudos Russos, como o próprio nome indica, é o centro de estudos que visa promover não só a literatura russa, mas como também a cultura russa. Se esta data em que se celebra o Dia da Vitória, se nós estamos a falar de um conjunto de iniciativas que são de datas e de efemérides que são simbólicas para a Rússia, então é natural que o professor ajude a distribuir aquele tipo de fitas para também como que trazer os alunos e sensibilizar os alunos para uma causa que diz muito aos russos, como é a vitória na Segunda Guerra Mundial. E estes indivíduos, aquilo que estão a dizer é que o professor está a distribuir símbolos do fascismo e da política genocida russa aos seus alunos. E o que é que um reitor, que se espera que seja letrado, e se não for, se não tiver cultura, pelo menos nesta área, é expectável que pelo menos se informe, porque uma coisa é termos, de facto, a disseminação, ações de propaganda, e quer dizer, quando temos as associações académicas a levar elementos ligados aos partidos políticos para ações nas faculdades, isso já não é campanha política e já não viola a deontologia profissional a que os professores e todo o pessoal e alunos estão sujeitos por pertencerem à instituição. Aliás, ainda há pouco tempo vi uma outra, então na minha faculdade, vamos falar disso na Faculdade de Direito de Lisboa, às vezes em que o poder político se confunde muito com o pessoal docente e com os eventos académicos e formativos que são ministrados na faculdade. Portanto, isso já não há qualquer tipo de problema. Já não há qualquer tipo de problema em levarem candidatos presidenciais e presidentes de Câmara para eventos também na Universidade de Coimbra. Não há qualquer problema em atribuir o grau honoris causa ao presidente Lula da Silva. Mas um professor que, por acaso, lidera o Centro de Estudos Russos, que é o responsável também por promover a cultura russa, ele mostrar aos alunos um símbolo e distribuir aos alunos um símbolo da cultura russa já há várias décadas, não, isso é que é um problema. Então o tipo está a conduzir aqui atividades de natureza política, esse tipo jamais poderá estar aqui, porque está a utilizar a Universidade de Coimbra para fazer propaganda para o Putin. Digam, por amor de Deus, isto faz algum sentido para alguém? Isto cabe na cabeça de alguém? É que é isso exatamente que nós temos neste momento. É isso que nós estamos a assistir. Neste momento, Sr. Miguel Duarte, tenha calma, que já lá vamos. Despedimento kafkiano, já expliquei. Isto é para vocês verem a forma como um artigo de opinião deu origem a tudo isto. E depois vamos lá ver. Parece que o tal comentador da SIC anunciou que o Centro de Estudos da Rússia, de Estudos Russos, estava a ser financiado pelo Ruskimir, portanto, pela organização Mundo Russo, e depois a Renascença relata, ou foi a Renascença ou foi o Jornal de Notícias, relatam que o Ruskimir já estava desligado e já não financiava o Centro de Estudos Russos bem antes do início da Operação Militar Especial. Ou seja, então e agora quem é que vai desmentir o tipo que foi em direto para a televisão dizer que o homem estava a receber financiamento dos russos naquela instituição? Ninguém. Porque não é contraditório. Naquele programa não há contraditório. Há um a dizer mata e o outro a dizer esfola e agora já está.
paciência, ainda por cima o tipo já foi despedido, portanto já está, já está. É assim que as coisas se processam neste país. E é assim que depois me querem convencer com coisas relacionadas com o 25 de Abril e tudo mais. Mas não ficamos por aqui. Eu vou partilhar convosco uma notícia que eu acho que é importante e que é muito interessante e que vocês deviam ver. Deixem-me ver se eu consigo abri-la, porque isto é uma notícia que pode ajudar também a compreender, em parte, desde logo, como o mundo é pequeno. Começa por aí. Como é que o mundo é pequeno? Então eu vou apresentar essa janela. Eu já sei que estou com algumas dificuldades em conseguir apresentar estas coisas em tempo real. Eu espero que vocês consigam ver neste momento. Eu estou a apresentar neste momento essa mesma imagem. Ora bem, e o que é que eu vos estou a apresentar? É uma notícia de 23 de maio de 2011, ou seja, nem a propósito, está agora perto de completar 12 anos, promovida pelo Jornal de Negócios, publicada pelo Jornal de Negócios, em que diz que a Nova Base Capital e a Espírito Santo Venture investiram 915 mil euros na Feedzai, uma empresa portuguesa que se dedica ao desenvolvimento de soluções para processamento de grandes volumes de dados em tempo real. Bom, na verdade, a Feedzai foi e continua a estar dedicada a uma empresa nacional, sob posso salvo erro, de dois, gerida e detida por dois proprietários. E é muito importante que se tenha atenção que, nem a propósito, a Espírito Santo, portanto, ligado ao grupo do Banco Espírito Santo, em 2011, ou seja, ainda antes de nós termos uma série de incidentes relacionados com o Banco Espírito Santo, o que é que esta empresa basicamente faz? Isto é uma empresa de soluções informáticas e que tem à sua responsabilidade a apresentação de soluções para o combate à fraude. O que não deixa de ser irónico que a Espírito Santo Venture se tenha dedicado à aquisição, ou pelo menos ao investimento, de um valor significativo na Feedzai. O que é também curioso é que esta Feedzai foi criada e nasceu na Universidade de Coimbra em 2008. E que, para todos os efeitos, um dos seus detentores, ou um dos seus donos, por assim dizer, tivesse dito numa entrevista que aquilo até em 2011 viveram tempos difíceis. Ora bem, expliquem-me uma coisa. Porquê é que uma entidade do Grupo Espírito Santo, Espírito Santo Venture, decide investir tanto dinheiro numa entidade que, segundo os seus próprios donos ou proprietários, os seus sócios, vem assumir que está numa situação difícil, qual é o interesse, e numa empresa que tem como missão a detecção de fraudes. Toda a gente sabe o que é que aconteceu ao Banco Espírito Santo. Toda a gente sabe qual foi o fim do Banco Espírito Santo. Não deixa de ser irónico ver o Espírito Santo, uma entidade do Banco Espírito Santo a investir, portanto, um fundo de investimento a investir na Feedzai. O que aconteceu depois, para todos os efeitos, claro, e depois aproveitaram o dinheiro com financiamento do programa Compete integrado no CREN e com financiamento da União Europeia via FEDER. Portanto, como veem, nós tivemos aqui a Espírito Santo através dos seus fundos Espírito Santo Ventures 3 e Espírito Santo Inovação e Internacionalização, também apoiados naturalmente pelo Estado português e depois contando também com fundos da União Europeia. Ora bem, como sabem, e como diz aqui exatamente, a Feedzai foi criada em 2008 para detectar fraudes. Entretanto, houve o problema que houve com a questão relacionada com o Banco Espírito Santo e a Feedzai foi obrigada a ser deitada abaixo e a ressuscitar, por assim dizer. Ela ganhou não uma nova roupagem, continuou a manter o nome e continuou, para todos os efeitos, a manter também a importância e o seu foco que acabavam por ter. Depois, entretanto, teve uma aposta também feita pela Sonai. Há inúmeras notícias que acabam por
explicar isto tudo. Mas isso tudo, basicamente, é para eu vos poder dizer o quê? É assim, eu vou-vos mostrar o que é que isto tem a ver com o caso concreto, com este caso que nós estamos aqui a falar. Ora bem, eu vou-vos mostrar o perfil de uma das coautoras do artigo contra o professor da Universidade de Coimbra. Vamos ver quem é esta senhora. A Olga Filipova. Aqui está ela, portanto, tem um perfil de LinkedIn, como vocês podem observar, portanto, eu julgo que já conseguem ver essas imagens. Se não conseguirem, podem ver isto através do LinkedIn. Então, muito bem. Esta senhora, neste momento, tem ligações à Universidade de Coimbra, ou seja, ao mesmo local onde foi criada a FIDSAI e onde agora estamos a ter esta perseguição autêntica contra o professor Vladimir Pliassov e também é, como vocês podem ver, depois tem aqui uma série de aspectos que podem naturalmente explorar quem tiver interesse nisso mesmo, mas vejam que a senhora, para todos os efeitos, reparem que ela assina um artigo em Portugal e ela, para todos os efeitos, indica que está a residir em Berlim. Eu gostava de perceber se esta senhora, que ainda há pouco tempo participou física e presencialmente nas ações na altura do primeiro ano, naquelas vigílias que foram montadas por alguns ucranianos e pró-ucranianos para mostrar, para assinalar o primeiro ano de início da Operação Militar Especial, ela aparece física e presencialmente em várias fotografias e vários eventos em Portugal, mas depois diz que está estabelecida em Berlim. Eu gostava de saber, genuinamente, se ela reside mesmo em Berlim, como alega residir, ou se Berlim acaba por ter algum tipo de vantagem, por lhe atribuir qualquer tipo de vantagem paralela para efeitos fiscais, para efeitos sociais, para efeitos políticos, profissionais, o que é que seja. Eu acho que era muito importante conseguir perceber como é que a Olga Filipova reside, comunica oficialmente que reside em Berlim, mas depois é constante e permanentemente vista em Portugal e está permanentemente em Portugal a interferir com isto. Mas tem ligação à Universidade de Coimbra e, como se isso não bastasse, vejam aonde é que a Olga Filipova prestou trabalho entre 2009 e 2014, a altura em que a empresa a FIDSAI foi desmantelada. Ora bem, nem é tarde nem é cedo, a Olga Filipova esteve durante 5 anos e 8 meses a exercer funções profissionais na FIDSAI. Esta engenheira, diria eu, está aqui relacionada, foi engenheira da FIDSAI durante 5 anos, portanto, praticamente desde o seu início, e continua. A verdade é curioso perceber como é que ela está ligada. Vejam que ela tirou um mestrado em Engenharia Informática. Vejam que ela esteve ligada ao Instituto Politécnico de Kiev, etc., e por aí fora. Portanto, mas este é o currículo dela. Mas isto não se fica por aqui. Isto é apenas para vocês verem que ela própria tem ligações a esta FIDSAI. A própria FIDSAI, há muita coisa que deveria, de facto, explicar. Mesmo a Espírito Santo Ventures, há muita coisa aqui que deveria ser esclarecida. E depois, reparem que ela própria comunica que foi uma das cofundadoras da empresa Edera. E o que é a Edera? Basicamente, a Edera é um dos maiores estúdios ou plataformas de educação à distância na Ucrânia. E reparem com quem é que ela diz que a empresa que ela própria fundou colabora. Ministério da Educação da Ucrânia, claro, a Universidade Católica Ucraniana, a OSCE, aquela organização que teve de sair no início
da Operação Militar Especial, e que era composta sobretudo por um conjunto de elementos ocidentais. Depois temos também a Unicef e a USAID. Aliás, é curioso perceber que, e eu agora vou passar a mostrar-vos uma outra coisa também igualmente interessante. É curioso saber que nós, quando vamos ver os conteúdos que esta senhora fornece através desta mesma plataforma da Edera, eu vou ver se vos consigo mostrar aqui uma vez mais agora essa janela. Deixem-me ver se vos consigo mostrar como é que estas coisas aqui estão. Vou mostrar-vos aqui isso. Mas vejam que a página da Edera... Vejam que a página da Edera, para todos os efeitos, quando vocês a visitam, vocês veem vários cursos, e então há cursos desde ensinar a história da Crimeia às pessoas, ensinar a história também da cultura ucraniana. Tem aqui um conjunto de vários cursos que são dados com uma intenção puramente de doutrinar as pessoas que as vierem a frequentar, e depois continua por aqui abaixo, tem inúmeros conteúdos, e depois de repente nós começamos a ver que um desses mesmos patrocinadores, nós vemos aqui a Intel, nós vemos um conjunto de outros sites, mas se nós continuarmos a ver os diversos sites os diversos cursos que eles têm, nós rapidamente começamos a encontrar quem é que são os parceiros que financiam todas estas iniciativas. E vejam, surpreendam-se ou não, que encontramos quem? A USAID. Portanto, a USAID, aliás, vai mais longe. Há aqui um ponto do site que eu ainda vou recuperar outra vez, porque ontem me cruzei com ele e depois perdi o rastro a ele, em que a própria Edera assume que é fundamental o financiamento da USAID. Ou seja, estas coisas todas estão diretamente relacionadas. Há aqui uma engenheira que entra num projeto da Universidade de Coimbra, que depois, por curiosidade, acaba por ser absorvido e por ter sido patrocinado pelo BES. Acaba por cair juntamente com o BES. Reergue-se e ela cria uma plataforma que depois acaba por ser financiada logo por um conjunto de entidades, todas elas apetecíveis e várias delas conhecidas no campo da ingerência e na tentativa de financiar um conjunto de ações subversivas para que se possa efetivamente ajudar a causar instabilidade interna a um conjunto de cidadãos que sejam os destinatários. Portanto, como diz o Sr. Ansegard, exatamente, artigo de opinião, muito mal conseguido, diga-se de passagem, sem sombra de dúvida. Foi isso que eu já disse, aliás. E mais um motivo para o reitor, para já tem de ser doutorado, depois tem de ter um estatuto e um percurso enquanto doutorado e enquanto docente universitário que lhe permita reunir condições suficientes para a sua eleição. Ver um tratamento kafkiano e absolutamente acéfalo que é dado a um caso desta natureza, bom, quer dizer, então isso acaba por ser uma demonstração pura de que há alguém que tem aqui uma motivação estritamente política e que decide, para todos os efeitos, desencadear todo este tipo de acontecimentos para perseguir politicamente determinadas pessoas. Aliás, vejam que talvez não será por acaso que quando nós vamos ver a história da Edera e da Olga Filipova, nós não conseguimos deixar de perceber e de identificar o facto de ter sido constituída esta empresa em 2014 e depois a partir daí é que se celebram todo um conjunto de contratos com toda esta gente, incluindo obtém-se o financiamento da USA. Ela própria revela que foi extremamente vital e importante e que é importantíssimo para a atividade da Edera, essa mesma função e esse mesmo financiamento por parte da USA.
Mas não satisfeito, satisfeito é com isto tudo, há também cursos, explorem este site, porque há também cursos e há também um conjunto de ações que são desencadeados por parte da, da EDERA e que são patrocinados também por outras entidades ligadas ao governo e ao poder político dos Estados Unidos. Nomeadamente, uma organização que congrega e que promove as relações de amizade entre a Rússia, entre a Ucrânia e os Estados Unidos. Tudo isso está aqui. Aliás, eu vou-vos mostrar outra, que mostra também mais um conjunto de parceiros da EDERA, muito curioso para todos vocês poderem ver e para poderem perceber o tipo de parceiros que se unem depois à volta deste mesmo tipo de empresa. Portanto, desde 2014, parece que 2014, o Euromaidan acabou por, de facto, trazer um conjunto de oportunidades e, pelos vistos, traz aqui mais uma oportunidade para alguém ganhar um conjunto de patrocínios, para alguém ganhar um conjunto também de financiamentos e para conseguir, mais ou menos, passar a viver e a promover essa mesma atividade. Bom, então vejam, eu vou-vos mostrar aqui o conjunto de entidades que aqui estão. Para já, poder político ucraniano, isto não nos surpreende. Mas depois temos ainda British Council, temos também o Conselho da Europa, aquele Conselho da Europa, que supostamente deveria ser também neutro, imparcial e do qual a Rússia acaba por ser sempre alvo de hostilidade por parte da Rússia. Contra a Rússia acaba sempre por ser alvo de hostilidade por parte do Conselho da Europa. E depois temos também a Coca-Cola, a Unicef, ou seja, nós constatamos que temos um conjunto de marcas e de entidades que estão sempre presentes neste tipo de pessoas coletivas. E é por isso que, para mim, não é nenhum tipo de surpresa que eu me aperceba daquilo que está aqui naturalmente em causa e daquilo que é aqui desenvolvido pela empresa que é a EDERA e que, neste caso, esta Olga Filipova assina um artigo de opinião já intencionalmente para poder, que acaba naturalmente por ter uma motivação. E uma dessas motivações é, de facto, esperar e querer que não aconteça nada que possa, para todos os efeitos, ajudar a afastar todo o tipo de financiamento que, para todos os efeitos, este tipo de organizações possam ter. Eu sabia que iria encontrar esse mesmo endereço onde está essa organização. Ora bem, aqui está, uma vez mais, uma parte do site da EDERA e depois vejam quem é que são o tipo de parceiros que apoiam o projeto. Eu vou aqui aumentar. Bom, desde logo vejam que um deles é de facto ucraniano, depois encontramos aqui também um outro ucraniano, mas este é o mais interessante de todos, que é, isto tem o nome de Ukrainians and Americans in Partnership to Fight HIV AIDS. Portanto, ou seja, é a organização de combate, de parceria entre ucranianos e americanos para combater o VIH-Sida. E vejam que quando nós carregamos no botão, no link, no ícone desta organização, vai parar ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. Portanto, mais um parceiro. Portanto, mais um parceiro que está aqui por trás de tudo isto. E, a meu ver, isto, para todos os efeitos, não deixa grandes dúvidas relativamente a porque é que surgem aqueles artigos de opinião. A porque é que eles nem sequer precisam de dar ao trabalho de ser factual e documentalmente precisos, exatos, verosímeis. Basta mostrar, fazer pressão, tentar embaraçar uma instituição e, como nós estamos nos dias de hoje, isso é o suficiente para se garantir que alguém é cancelado. Portanto, aquilo que eu vos estou a dizer é que é uma campanha absolutamente abjeta e ignóbil, aquela que está a ser desenvolvida e desencadeada contra o professor Vladimir Plyasov. Se é o líder do Centro de Estudos Russos, é natural que apresente e que apresente os seus alunos com elementos
que são inerentes à cultura russa, e a Fita de São Jorge é um deles. O conjunto de autores, de escritores russos, integra, como eu já referi, os clássicos. Pushkin aparece logo, é logo a primeira figura que nós conseguimos identificar, Alexander Pushkin. Depois temos também Fyodor Dostoiévski. Portanto, temos 62. Mas decidem escolher dois deles para dizer que o professor está a incentivar a sua comunidade a estudar e a ler propaganda genocida russa. Isto é doentio, verdadeiramente doentio, mas tão ou mais doentio é termos um reitor e meios de comunicação social que dão cobertura e que validam este tipo de argumentação. Isto é absolutamente abjeto, e eu próprio, enquanto cidadão, enquanto português, sinto-me extremamente incomodado com isto, da mesma forma como me sentiria se o mesmo fosse feito relativamente a qualquer outro tipo de ideologia. Até porque o professor Vladimir Pryasov nem sequer está a fazer propaganda. Está a promover a cultura russa. Agora, que culpa tem o professor Pryasov se existem cidadãos ucranianos que estão a difundir e disseminar o ódio e a alimentar uma campanha estritamente de ódio contra cidadãos russos e contra tudo o que é russo, de estarem a sugerir que aquilo que ele está a fazer é promover o genocídio de ucranianos? O professor não tem culpa disto. O professor não consegue controlar isto. Deve ser um professor ligado à instituição durante imenso tempo e que agora se diz que afinal o professor não podia estar ali ligado por ter 70 anos. Isso não é bem assim. Basta olharem para as várias faculdades e nós vemos que depois dos 70 anos podem não estar a lecionar ao nível da licenciatura, mas podem estar ligados a centros de estudos, a institutos, etc., que tenham atividade nas respectivas universidades. Portanto, essa questão dos 70 anos é só mais um motivo para conseguir justificar a perseguição absolutamente kafkiana que é feita contra este autor. Portanto, eu espero muito honestamente que o professor, se puder, na medida do possível, que avance para todos os meios legais que puder e que tiver ao seu alcance, porque isto não pode ficar assim, não pode mesmo ficar assim, e é também importante que todos aqueles que neste momento estão a assistir a este direto e que vierem a assistir a este vídeo, que também, de certa forma, manifestem e expressem o seu descontentamento, não só junto à Universidade de Coimbra, que tem agora este episódio que está claramente a envergonhar a história de uma instituição tremendamente respeitável como é a Universidade de Coimbra, e ao mesmo tempo também jornais como, e meios de comunicação social como o Observador, que fecham os olhos e validam e homologam todo o tipo de narrativas que constam nos seus artigos. Já sei que o jornal vai dizer, bom, nós não somos responsáveis por aquilo que os autores escrevem. Bom, tentem um de vocês a publicar um artigo de opinião, a insultar e a lançar mentiras sobre pessoas ligadas à Ucrânia e vejam se eles publicam esse vosso conteúdo. Eu nunca o fiz, nem tenho intenções de o fazer, até porque já sei qual vai ser a reação, portanto, mas nem sequer tenho motivação para fazer, mas já sei qual vai ser a reação, vai ser recusar. Portanto, vai ser recusar essa publicação. Ou seja, nós temos aqui uma comunicação social completamente alinhada na sua generalidade para perseguir e para apoiar políticas de cancelamento de um conjunto de pessoas que não apoiam nada disto. E basicamente este era o conteúdo que eu vos queria trazer. É isto que eu queria partilhar convosco. Peço uma vez mais que todos aqueles que ainda não tiverem colocado o gosto neste direto ou neste vídeo, façam o favor de o pôr e que amanhã fiquem atentos ao canal do Russia Today para assistir ao nosso debate e à nossa reflexão sobre a contraofensiva da Ucrânia no programa Crosstalk, onde tive a honra de ter estado presente. O que eu agradeço desde já é a todos aqueles que me vão, de certa forma, fazendo contributos, vão ajudando desde logo a deixar alguns contributos financeiros, desde logo através do YouTube, através do MBWay, através do Revolut, através também do PayPal, através do IBAN. Portanto, todos esses contributos eu estou eternamente grato porque ajudam a alimentar os esforços do canal. Agradeço a todos os comentários que foram deixando e as questões e as observações, todas elas muito pertinentes, para poderem ajudar a fazer crescer o canal, que está muito perto dos 8.000 seguidores. E agradeço também para todos os efeitos a todos aqueles que vão partilhando o direto, vão partilhando os vídeos, vão partilhando o canal, porque é extremamente importante e prometo trazer novidades numa das próximas sessões relativamente a futuros convidados que nós aqui vamos ter.
Portanto, fiquem atentos e continuem a acompanhar. Sigam-me também através do Telegram. Eu vou deixar aqui o link para aqueles que ainda não conhecem, ainda não me seguem no Telegram, para poderem fazê-lo. Aqui tem o link e alguém estava a pedir o meu e-mail. Alguém estava a pedir o meu e-mail e, como o senhor Jorge Pereira já tinha dito, na descrição dos vídeos, quando vão ver a descrição, aparecem sempre os meus dados de contacto todos, incluindo o WhatsApp. Mas, ainda assim, eu deixo aqui o meu e-mail para que quem quiser que possa entrar em contacto diretamente comigo. Portanto, o número do MBWay eu deixo aqui também, para quem tiver interesse nisso, pode sempre, e também contactar-me por WhatsApp, por esse meio, porque eu tenho WhatsApp neste mesmo número, é mesmo um número com muitos zeros, portanto, todos aqueles que quiserem, aí está. E quem ainda não teve a oportunidade de ver, eu publiquei no meu canal de YouTube a recente intervenção de Vladimir Putin, o discurso de Vladimir Putin, nas celebrações do Dia da Vitória na Praça Vermelha, com legendas em português e também em inglês, integralmente revistas por mim. Portanto, podem ler e podem saber que têm a confiança total naquilo que podem aceder, caso tenham curiosidade. Faço desde já o desejo de muito boa noite a todos. Não se esqueçam de deixar o gosto neste mesmo vídeo e até uma próxima oportunidade. Desejo a todos uma muito boa noite.